No dia 1º do 8 acontece a conjunção entre Urano e Marte. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos falar um pouco sobre esse movimento hoje. Então vai acontecer uma conjunção entre Marte e Urano, que é um aspecto de união de forças, no dia 1/8 às 20h53, aos 18 graus do signo de Touro. Conjunção é quando dois ou mais planetas se unem, né? Não é que eles se unem no céu, mas eles se unem na nossa eclíptica, né? Eles estão ali no mesmo grau e signo, então forma essa junção de forças, né? Desencadeia, por assim dizer, novos ciclos, porque tem força de lua nova. Toda conjunção que é um encontro tem essa força de iniciar alguma coisa, de começar um novo momento, né? Uma nova situação. É só você pensar que quando você encontra alguém pela primeira vez, aquilo tem uma força muito grande, impacta e às vezes até muda o seu destino, né? Dependendo aí da intensidade desse encontro. Então é essa a ideia da conjunção. Então anotem aí as datas, porque vai ser um ciclo maior, de duração cerca de 2 anos, né? Iniciando agora no dia 1/8 e vai finalizar lá para o dia 15/7 de 2024, que é o momento ali que eles voltam a fazer conjunção e iniciam um novo ciclo. Mas vamos ao ciclo atual e às datas, né? A primeira aqui no dia 1/8, a primeira quadratura crescente a gente só vai ter no dia 26/6 de 2023, ou seja, quase um ano aí para ter a primeira quadratura crescente, que é onde as forças que foram iniciadas agora começam a se desenvolver e a gente começa a ter vislumbres, né? Poder entender melhor o que foi essa conjunção. Porque quando acontece uma conjunção, a gente não necessariamente consegue entender ali de imediato o que vai acontecer. Mas isso eu vou falar mais para frente. A oposição vai ocorrer só no dia 11 de novembro de 2023. Estão anotando as datas porque é um ciclo muito grande e vai ser muito importante. Então, anotem as datas e prestem atenção. Quando estiver chegando perto, é claro que eu vou falar aqui no canal e nas minhas redes sociais, mas é importante que vocês também façam esse exercício de acompanhar na vida de vocês para saber os efeitos. E caminha para a finalização no dia 9 de março de 2024, até iniciar um novo ciclo no dia 15/7. Então aí é um ciclo de 2 anos de duração, muito maior do que foi o anterior. A gente percebe a importância desse momento, vocês vão ver que ainda tem mais coisa marcando essa conjunção. É indispensável que a gente preste atenção e se prepare e haja, né? Principalmente agir da melhor forma possível. E Marte, né, eu já venho falando dele aqui no canal há alguns vídeos, então tem o link aqui para quem quiser ver, então dá uma olhada para entender melhor. Mas eu chamo de força guerreira interior, que é aquilo que nos move, nos leva a agir, a tomar atitude. Quando a gente está com raiva, a gente toma atitude, a gente não fica passivo. Então isso aí é um símbolo de Marte, né? O deus da guerra que saía para as grandes batalhas. Então essa ideia, não é que você vai sair brigando com todo mundo, mas essa ideia de que você coloca as coisas em movimento, faz acontecer. Essa é a força do Marte. Então eu falei do Marte, agora vamos falar um pouco do Urano para a gente entender melhor esse contexto. Urano é o primeiro planeta após Saturno, né? É o primeiro planeta que a gente não enxerga a olho nu, ele está distante, tão distante que a gente não consegue enxergar a olho nu. E ele tem um movimento diferente dos demais planetas, ele se move de uma outra forma, né? Indicando ali a excentricidade, né? A simbologia, porque eu não acredito que planetas exerçam alguma força sobre nós aqui na Terra, mas tem um certo sentido simbólico que nenhum astrólogo consegue explicar por quê, mas funciona. E no caso do Urano, ele traz essa excentricidade no seu movimento, né, no movimento planetário. Então a gente observa que aquilo que ele representa também se manifesta no mundo material. Então é algo inegável. E com isso ele traz também o que a gente chama de uma oitava acima de Mercúrio, né? Então o Mercúrio ele lida muito com as questões mentais, da comunicação, das técnicas, de fazer trocas comerciais, estabelecer pontes.
E o Urano, ele está acima de tudo isso. Ele é uma vibração altíssima, né? Uma frequência vibracional altíssima que pouquíssimas pessoas se dão conta da intensidade e capacidade daquilo que ele transmite. E o Urano é meu planeta favorito, assim, dentro de todos. Eu gosto de todos, aquela história do pai que não pode escolher um filho, mas eu gosto de todos porque cada um tem um sentido, uma importância dentro do estudo da astrologia e do nosso dia a dia. Então, à medida que a gente vai captando essas forças e vai aplicando elas de verdade, a gente tem outros desenvolvimentos, né? A gente consegue ver, a gente consegue lidar com a vida de uma outra forma. Ele também traz a transgressão, né? Ele transgride tudo aquilo que está limitado, aprisionado, contido, tende a ser rompido. Eu chamo ele de o quebrador de correntes da astrologia, porque ele tem essa força de romper por onde ele passa. Então, se alguém está aprisionado em alguma situação, em algum relacionamento, e ele passa ali na casa, né, na área da vida da pessoa, ele tem esse potencial de quebrar correntes. Mas as pessoas normalmente resistem aos impulsos uranianos e aí começa a ter outros tipos de problemas, né? Como é um planeta que é chamado de transpessoal por vir após Saturno, ou seja, eles tanto Urano, Netuno e Plutão estão além da nossa compreensão individual. Seus movimentos influenciam totalmente a coletividade. Embora a gente seja afetado no individual, como eu falei no vídeo anterior, mas a gente tende a não compreender direito essas direções que esses planetas tomam, porque é algo que está além ali do nosso dia a dia, né? Como eu falei, é uma frequência muito acima e é preciso um pouco mais de dedicação e esforço para se alcançar essas outras oitavas aí de Urano. Ele também traz revoltas, rebeldia, né? Então, movimentos sociais que se romperam aí nos últimos tempos, né? A gente observa muito questões das minorias, as lutas raciais, as desigualdades em geral, né? LGBTQIA+, é um exemplo. Os povos indígenas estão travando lutas ferrenhas para defender os seus direitos. Tudo isso indica uma revolta uraniana, né? Ir contra, né, aquele sistema opressor que eu falei de romper as correntes. Então, essas classes que foram muito subjugadas, oprimidas durante muito tempo, vem à tona o movimento das mulheres, né, também chamado de feminismo, traz isso tudo à tona para que a gente consiga lidar, para que a gente reveja tudo isso, né, toda essa opressão de uma pequena parcela da sociedade detendo tudo e as outras jogadas à míngua. Então tudo isso é para que a gente tenha aí um novo momento, né? Que a gente está em fase de transição entre a era de peixes e a era de aquário. E Urano é regente de aquário. Por isso que Urano tem tido muito destaque em todos os canais de astrologia, estão falando disso, porque tudo que acontecer com ele de agora em diante vai ser importantíssimo para o futuro. Um dos marcos ali do Urano, né, é a Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Então esse é o Urano utópico, o Urano que traz ali a sua marca em algo que é ideal demais e às vezes talvez nem venha a se concretizar. E um dos efeitos da passagem de Urano desde 2019, quando ingressou em Touro, eu já falei também num vídeo a respeito, mas vou repetir bem rapidinho, é afetar todos os mercados, né? A economia global está sendo transgredida, né? Disruptada, se essa palavra existe, causando disrupturas nas economias para que haja progresso, né? Para que novas formas de trabalho, novas formas de se ganhar dinheiro venham à tona. Então é interessante acompanhar esses movimentos e perceber que é algo que a astrologia funciona, né? Desde que seja bem feita, desde que a gente consiga ler os movimentos e fazer a correspondência do que acontece no nosso mundo. E aí vamos falar de Marte e Urano, né? Da conjunção em si agora, que vocês entenderam um pouco mais sobre cada um deles. O Marte, a ação, e o Urano traz uma imprevisibilidade, rupturas, né, mudanças, transgressões. Então quando esses dois se unem, há uma força para que a gente
haja no sentido de causar essas coisas, ou que a gente haja de forma impulsiva, imprevisível, né? Trazendo uma imprevisibilidade dos resultados. Então fica muito intenso, né? É um momento ali que a gente pode partir para a ação sem necessariamente se planejar, sem necessariamente pensar direitinho nos resultados que a gente quer alcançar. A gente sai fazendo, porque é aquela força, principalmente se você estava aí contido, preguiça, tentando evitar, não quero fazer, não quero. Tudo aquilo que você deixou de fazer tende a ser acelerado de uma maneira muito intensa agora, causa irritação, causa uma série de incômodos, se você não colocar essas energias em movimento. É como eu falei, tentar resistir não é uma boa opção, porque tudo aquilo que a gente reprime uma hora explode, né? Vem à tona. Então, quanto mais reprimido estiver no campo da ação, daquilo que você faz, de você sair para conquistar seus espaços, buscar realizar suas vontades, seus desejos, tudo isso que pode estar reprimido, o Urano vem, quebra com isso e você sai fazendo sem nem perceber por quê. Então é importante entender e colocar em movimento, né? Usar essas informações, sair do polo passivo e ir para o ativo, né? De ativamente buscar as coisas, ativamente colocar as coisas em movimento e não esperar cair do céu, como diz aí no popular. E é importante ter atenção com essa maneira repentina de fazer as coisas que pode não ser muito assertiva. Então, faça, não deixe de fazer, como eu falei, não reprima, mas também tenha uma objetividade ao fazer, ao agir. Não só saia de rompante fazendo, tenha um certo planejamento, né? um certo foco para agir. Se você estava aí querendo fazer um monte de coisa e não fez nada até hoje, escolha alguma coisa ou algumas coisas para focar essa energia toda e agir. E os resultados serão imprevisíveis pela própria característica aí de Urano. Às vezes a gente vai ter que balancear aí os resultados que não vão ser necessariamente os esperados, mas vão ser bem próximos ou até além. Tem uma certa estranheza, né? O Urano traz essa excentricidade que eu falei, então tem uma certa estranheza, mas a gente precisa lidar com essa sensação de isso é estranho, será que é isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Passado essa sensação, a gente vai conseguir movimentar e pouco a pouco alcançar ali os objetivos. Então eu sempre faço um apanhado ali do que aconteceu da última vez que esses planetas fizeram um aspecto de conjunção, foi lá no dia 20/1 de 2021, era a posse do presidente americano, havia uma grande expectativa de ações que pudessem trazer resultados econômicos, veja bem. Só que devido à característica imprevisível, não chegou muito bem ali, eu acho que o governo não conseguiu dar a resposta adequada e a situação por lá não é nada boa também. Então, mostra mais uma vez essa imprevisibilidade. Mesmo que o propósito lá da administração Biden era melhorar economicamente, não conseguiu. As ações não trouxeram os resultados esperados. Isso aqui é só para a gente ver mais ou menos como que funciona e entender que essas coisas têm sincronicidade que é possível captar e que a gente consegue prever, entre aspas, os seus efeitos. No Brasil também era o início da vacinação, né? Quem lembra aí tava naquela briga, vai vacinar, não chega vacina, não sei o que. Por mais que já tinham sido feitas coisas, o campo da ação, mas trazia uma certa imprevisibilidade dos resultados. Ninguém sabia quando de fato todo mundo seria vacinado. Então, mais uma vez, mostra que essa conjunção de Urano e Marte tem muito essa força de ação, né, o impulso que eu falei, mas também a imprevisibilidade dos resultados, da gente não conseguir saber exatamente o que vai acontecer. A gente sabe que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe exatamente o que. E aí a gente chega num outro ponto dessa conjunção que não é apenas uma conjunção, é o que é chamado de estélio na astrologia, que é quando se juntam três ou mais planetas, né, na mesma posição. Então a gente tinha, eu falei inicialmente do Urano e do Marte, e agora eu vou falar dos nodos, né? Os nodos que são conhecidos também como cabeça do dragão, nó do norte, e cauda do dragão, nó do sul.
E esses dois pontos, a gente tem várias leituras, inclusive leituras kármicas, de que a cauda seria por onde entram as energias kármicas e se manifestam ali no mapa em geral. A interpretação que eu gosto de dar é para onde a gente está arrumando, qual direção a gente está seguindo de acordo com a cabeça do dragão, né? Para onde apontam essas energias que estão além da compreensão humana, para onde elas apontam, qual é o direcionamento. Então ele vai estar envolvido nessa conjunção, trazendo ainda imprevisibilidade, né? Então, é o que eu mais repito aqui, é a imprevisibilidade, porque realmente quando a gente para e pensa em 2023, 24, 25, 26, a gente não sabe o que vem pela frente. Astrologicamente, a gente está vendo vários movimentos que indicam desafios, mas a gente não consegue dizer exatamente o que vai acontecer. Então, por isso traz essa imprevisibilidade. Só que a marca dessa conjunção com esses nodos mostra algo que é imprescindível para a humanidade em geral. O destino da humanidade está sendo modificado a partir dessa conjunção. É muito forte isso. É um momento que, assim, realmente a gente tem que parar e pensar como que a gente está agindo, porque o que a gente fizer do dia 1º em diante, aliás, até do dia 30/7 em diante, vai marcar o futuro nosso, né, enquanto seres humanos, para onde a gente está indo, o que vai modificar na nossa estrutura social, no nosso mundo, né, além até da sociedade, porque o que vai acontecer vai impactar mesmo quem está à margem dela. Então é importante a gente ter essa noção, são energias muito fortes, e a marca aí da imprevisibilidade é muito forte, então a gente tem que ter cada vez mais pé no chão na hora de agir, mas não deixar de fazer. E aí observem como a coisa se fecha, né? Porque eu falei do espelho ali com os nodos e toda a importância para o futuro da humanidade, e também faz um aspecto forte com Vênus, né? A Vênus, eu falei várias vezes, também representa mercados financeiros, economia, né? O trabalho, forma como a gente ganha dinheiro. Então, tudo isso também está envolvido ali com a parte econômica da nossa sociedade. Ou seja, por mais que se façam, né? por mais que se proponham medidas, ações visando uma melhoria econômica, né? Disfarçada aí de empatia às vezes, né, ou trazendo ali um pouco mais de um apelo sentimental de que a gente precisa de proteção econômica, todo esse discurso, o resultado é impossível de se prever. Então, mais uma vez, é mais um movimento enorme, como eu já falei, para não ficar aqui repetindo, marcando a materialidade, marcando o nosso mundo concreto, né? O que tem sido trabalhado em 2022 muito fortemente pelos movimentos astrológicos. A gente está no momento em que o mundo já não é mais o mesmo, a gente precisa dar resposta, mas essas ações que vão ser propostas aí nos próximos dias é muito provável que não tragam resultado nenhum e talvez até piore a situação, porque a gente conhece a forma de agir dessas pessoas, né, dos supostos líderes que a gente tem. Então é bem provável que o resultado não seja o esperado. Então cuidado com as expectativas aí que serão lançadas sobre nós, vamos prestar bastante atenção. Então eu falei bem aqui dos movimentos, acho que deu para entender. Individualmente, o que a gente tem que fazer é o que eu sempre digo aqui. Anotem as datas, façam as reflexões, vejam aí, fiquem atentos como está iniciando, né? Prestem atenção no que vai materializar para vocês. E principalmente vejam o mapa de vocês. Onde está o signo de Touro? Qual a casa que você tem ali? Planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. O que você tem ali? Através da consulta a gente consegue ver o que esse trânsito vai afetar em todo o seu mapa aí. Mas se você não puder fazer, pelo menos faça um mapa na internet para você saber ali a posição do signo de Touro, qual a casa e quais as áreas da sua vida serão mais afetadas por essas energias. Então preste bem atenção. Repetindo o que eu já falei, tomem um cuidado na hora de agir.
Use essa força disruptiva a seu favor para abrir seus caminhos, para romper com as limitações, né? Com aquilo que você não sente que deveria ter para fluir melhor na vida. Enfim, use aí o termo que você achar melhor, mas haja com foco. Não só saia fazendo, achando que aquilo ali vai trazer um grande resultado, porque pode não ser como você está esperando. E na coletividade o que a gente tem que fazer como eu falei, esse momento marca de uma forma incrível ali o destino da humanidade. Então o que cada um de nós fizermos vai ser de uma importância muito grande. Então pensem bem na forma como estão agindo. A gente está na fase de transição para a era de Aquário. Aquário é um signo que lida com o social, com o coletivo, com grandes grupos. Então a gente percebe que aquelas ações que não beneficiam muito grandes coletivos que a gente pode estar inserido não vão trazer frutos, né? Ou tendem a retardar o avanço da humanidade de uma forma geral. Aqui eu estou falando de coisas que nem são assim tão ligadas ao nosso mundo material, né? Tão além, né? Às vezes a gente não sabe ali que uma pequena ação de gentileza no nosso dia a dia, aquilo tem uma replicação, né, de força, de energia no coletivo que supera, né, vai além do que a gente consegue entender e ver. Então isso é muito importante de agora em diante. A gente está literalmente construindo o futuro da humanidade. Observem que Touro também tem muita relação com a natureza, e a natureza eu não preciso nem falar do quanto que a gente precisa agir de verdade. Não é discurso bonitinho, não é discurso marqueteiro que envolve produtos, que é só vender, manter o mesmo. É ações de verdade, de repente cada um de nós pegar e começar a plantar árvores, por exemplo. Ações concretas, objetivas, que tragam resultados e não discursos, né, falácias. Tudo o que a gente puder fazer para impactar positivamente o nosso mundo, não é aquela coisa assim, eu vou fazer pelo bem, né? Sou uma pessoa de bem, focado no bem, não é isso. É individualmente, no seu dia a dia, pequenas ações que você tomar vão ter efeitos, vão ter um desdobramento, né? Uma vibração, vai ecoar muito aí para a coletividade, para a humanidade em geral. Então é disso que a gente está precisando nesse momento. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscrevam no canal, deixa aí o seu like, não esquece de ativar o sininho, porque assim você vai receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Tem o link das minhas redes sociais para quem quiser me seguir em outros canais e o canal do Telegram, onde diariamente eu posto os movimentos, cobrindo uma gama muito maior, para trazer um entendimento do nosso dia a dia, como que esses aspectos influenciam. Então é isso tudo e vejo vocês no próximo vídeo.